paz do Senhor, meus queridos irmãos. Aqui é o pastor Milton Daut, pastor da Assembleia de Deus, Ministério Logos. Estamos mais uma vez nesta manhã de domingo para ministrar a lição da Escola Bíblica Dominical. E hoje a lição é a de número 4, a caminho da maturidade. Maturidade é a qualidade de ser maduro. Precisamos amadurecer. Não podemos apenas envelhecer. Espiritualmente, precisamos crescer, avançar sempre progredindo no alvo. A maturidade é um alvo que eu e você precisamos ter. Quando entregamos nossas vidas a Cristo, entregamos para sermos semelhantes a Ele. Porque só desse jeito é que nós o veremos como Ele é. Então, maturidade espiritual é o nosso alvo. Nós vamos hoje ver o caminho para atingirmos o nosso alvo. Nós temos alguns objetivos a atingir nessa lição. O primeiro é explicar como se dá o crescimento rumo à maturidade. Como se dá isso? O que é preciso fazer? O que é que pode nos impedir? Como se dá o crescimento? O segundo é identificar as qualidades de servo. Qual servo que de fato serve? Como é que o Senhor recebe o nosso serviço a Ele? Será que tudo aquilo que a gente faz, Ele é forçado a receber? Nós vamos ver a qualidade do serviço de servo. Terceiro e último objetivo é entender a importância da comunhão no crescimento. Comunhão é algo que nós precisamos ter. Comunhão na vertical, comunhão na horizontal. Quando nós abrimos nossas Bíblias em Hebreus 4:12, 4:16, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isto trata-se especificamente de comunhão na vertical e na horizontal. Quando eu mantenho a paz com outros irmãos, ou busco e sou um apregoador da paz, eu também me santifico. E essas duas atitudes, ações inerentes ao novo cristão, a nova criatura, demonstra crescimento espiritual. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por esta oportunidade e eu rogo ao Senhor que abençoe você e a sua família. Nesta oração, eu quero orar pelo Isaías, que encontra-se internado com Covid. Sua família está preocupada, mas o nosso Deus ainda cura. Jesus é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Oremos. Pai amado, no nome de Jesus, entramos no teu santuário, Senhor, para lhe agradecer por uma noite tranquila e por um dia que se desponta. Somos teus servos. Queremos continuar crescendo. Queremos estar no caminho sempre, para melhor lhe servir e para encontrar contigo no momento oportuno. Pai querido, abençoa esta aula, tudo que há de ser ensinado, visto aqui, o teu Espírito Santo possa nos dirigir, possa nos conduzir, possa nos iluminar, para que possamos, de fato, realizar a sua boa, perfeita e agradável vontade para esta manhã. Não seja a nossa vontade, Senhor, mas a tua a cumprir em nossas vidas, em nós e através de nós. Pai querido, entregue em tuas mãos o Isaías. Está, Senhor, no hospital. Família não pode vê-lo, não pode ter contato com ele, mas este contato
o Senhor tem. Pai amado, em nome de Jesus, toca agora no Isaías e repreenda, Senhor, aquele vírus, esse vírus maligno, produzido em laboratório de um país comunista anticristão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, enfermidade maligna, saia deste corpo para a glória de Deus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, toca em demais outros que lá estão e que creem que o Senhor ainda é o mesmo de ontem e eternamente. Assim oramos, porque somos teus servos e é o Senhor que nos outorga esta autoridade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Para atingirmos esses objetivos, nós vamos seguir o seguinte sumário. No primeiro tópico, nós veremos motivações para crescer. Motivações é aquilo que nos faz viver. Se não temos motivações, a vida perde-se o colorido, perde-se o desejo, perde-se a qualidade. Então, para crescer, temos que ter motivações. Primeiro delas, rendição a Cristo. Vamos ver o que vem a ser isso. Render-se a Cristo. Entregar-se a Cristo. 2. Prática da palavra. Prática. Não sede somente ouvintes, mas praticantes da palavra. É o que Cristo quer que eu e você façamos, para que tenhamos um bom crescimento espiritual. O terceiro é vida de oração. Oração é o caminho da vitória, é o meio pelo qual eu posso me comunicar com o meu Criador, com o meu Salvador, com o meu Senhor. Se eu não oro, eu não tenho comunicação aberta. Vida de oração. No tópico segundo, nós veremos crescer para servir. Para que eu quero crescer? Quero crescer para servir, tem que ter um objetivo. Então, vida santificada. Precisamos nos santificar. Vida controlada e dependência do Espírito. Depender do Espírito Santo sempre. E no terceiro e último tópico, nós veremos recursos espirituais, relacionamento, exercício dos dons e compartilhar. Relacionamento, exercício dos dons e compartilhar. Eu preciso compartilhar. Você precisa compartilhar aquilo que Deus tem feito com você, por você, através de você. Você tem feito isso? A lição desta manhã nos exorta a assim proceder. Vamos à lição, então, propriamente dita. Está comigo nesta manhã a pastora Rosemary, que nos ajudará na leitura de alguns textos bíblicos e algo mais. A quem agradecemos também pelo companheirismo. A você que se encontra no recanto da sua casa, seja bem-vindo. Que Deus em Cristo Jesus fale profundamente ao teu coração. Uma vez participantes da família de Deus, devemos começar a caminhada rumo à maturidade. Tudo que eu e você, a sociologia mostra isso. Tudo que eu e você somos e aprendemos até o dia de hoje, sabe onde a gente aprendeu? Onde? Na família. Na família. Você aprendeu a falar com sua família, seus pais, irmãos mais velhos, parentes, amigos, vizinhos. Começou a andar, aprendeu a andar com quem? Família. Aprendeu a comer isto ou aquilo, coisas boas e ruins, na família. É estando na família cristã que nós vamos aprender a buscar, a nos interessar pelo
crescimento espiritual. Uma vez que eu fujo desta família, eu paro de crescer. Eu paro de crescer. Para nós ilustrarmos, uma criança, por mais inteligente que ela seja, ela está crescendo, desenvolvendo ali com os brinquedos, com brincadeiras, com seus pais, parentes, vizinhos, pessoas que a cercam. Mas se pegar aquela criança e isolá-la, colocá-la numa floresta, colocá-la numa ilha, ela, ao invés de crescer, desenvolver-se, ela decresce. Ela deixa de desenvolver-se e ela vai para o estado mais primitivo possível. Assim, sou eu e você quando nos afastamos da família de Deus. E olha que há uma corrente fortíssima nos dias de hoje, fortíssima e maligna, que diz que você pode ter vida própria fora do corpo de Cristo, fora da igreja. Mas vamos ver isso em detalhes mais adiante. Mas a guisa de introdução, saiba disso. Nós precisamos estar inserido no corpo, inserido na família, para termos um crescimento espiritual sadio. Motivações para crescer. O maior de todas as motivações para crescer é querer crescer, desejar o crescimento e estar disposto a caminhar nessa direção. Isso requer alguns exercícios espirituais e práticos. Exercícios espirituais práticos. Quem nunca teve, ou quem já teve, ou tem criança na família, pergunte a ela o que você quer ser quando ser grande, quando crescer. Todas as crianças almejam crescer. Crescer, fazer aquilo que seus pais fazem. Alguém que fez algo que lhe chamou a atenção, ela vai querer seguir a estes conceitos. Querer fazer exatamente aquilo que alguém já fez. Tem que ter a motivação. Tem que haver motivação para isto. Qual é a tua motivação para crescer? O que é que te motiva a crescer espiritualmente? Vamos ver? Rendição a Cristo, entregar a sua vida a Cristo. Colossenses é um texto grande, nós não leremos, mas você depois lê em casa, anote, por favor. Colossenses 1, versículo de 9 até o 20, mostra-nos isso. Colossenses 1, 9 a 20, anotou? Então, quando o Espírito Santo opera em nossa vida a salvação, devemos buscar fazer a vontade do nosso Senhor, não mais a nossa vontade. Deixa de ser a nossa vontade imperativa para ser algo em segundo, terceiro ou quarto plano. Maior e melhor que a minha vontade, que os meus planos são a vontade e os planos de Deus. Eu preciso, quando entrego minha vida a Cristo, ao Senhor, confiar nele plenamente. É o que o salmista, Salmo 37, versículo 5 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. É o que nós vemos em Mateus 6, 36. Buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas virão por acréscimo. Deus sempre há de fazer algo mais. A sua vontade é amplíssima. O seu desejo, o seu amor, a sua graça, o seu carinho, cuidado por nós é muito maior do que nós imaginamos. Muito maior. Então, quando nós entregamos nossa vida a Cristo, nós passamos a depender
da boa, perfeita e agradável vontade dele para o nosso viver diário. Jesus é o nosso Senhor e nós, seus servos. Isso quer dizer que ele é o Rei, o Mestre, o Soberano, o único governante de nossa vida. Isso requer a nossa rendição absoluta a ele. Não basta querer ter ou dizer que Senhor, que Jesus é o meu Salvador, eu tenho como meu Salvador, eu tenho o Salvador. E ele quer ser seu Salvador. Ele quer ser o Salvador da humanidade. Para isto ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Entretanto, se Jesus não puder ser Senhor de sua vida, ele também não será o teu Salvador. Esses dois ofícios, Senhor e Salvador, caminham juntos. Você não poderá ter algo, e rejeitar o outro. Se você o tem como Salvador, saiba, ele que também quer ser Senhor de sua vida. Jesus é o primogênito de toda a criação. Tudo foi feito por intermédio dele e para ele. Isso implica dizer que também os nossos desejos, relacionamentos e toda a nossa vida devem submeter-se a ele. A ele. Lembra o momento em que Jesus estava prestes a ser preso, ele orando incessantemente no jardim de oração, no Getsemane? Ele ora da seguinte maneira: Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta. Jesus estava assombrado, estava atemorizado. Ele sabia o que ele haveria de padecer. E ele conclui essa oração dizendo: antes, faça a tua vontade, não a minha. Quantas vezes nós imploramos, quantas vezes nós insistimos e exigimos: Senhor, faça desse jeito, faça daquele jeito, de outro jeito eu não quero. Não é isto o desejo, não é este o procedimento de alguém maduro na fé. A vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. Eu preciso crer nisto. Você precisa crer assim. No 2, diz prática da palavra. Então temos que render a nossa vida a Cristo. Entregar verdadeiramente. Tá? A segunda motivação para crescer é prática da palavra. Examinai, sede praticante da palavra. Examinai, tá? Como um obreiro, como pessoa qualificada, que maneja bem a palavra da verdade. Nós vamos ver Hebreus capítulo 5, versículo 11 a 15. Hebreus 5, de 11 a 15. Queira ler para nós, pastora? Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando a palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Amém? Então, prática da palavra. O tempo que dedicamos ao estudo da palavra de Deus é essencial para o nosso crescimento espiritual.
Você sabia que mais de 80% dos atuais cristãos nunca leram as Escrituras na sua plenitude? Leem esporadicamente um salmo ou outro. Leem esporadicamente, principalmente nos momentos difíceis, uma passagem já conhecida, Salmo 23, Salmo 91, de acordo com aquela situação vivida. Não deve ser assim. É necessário que eu e você conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E não tem como isto acontecer se eu não estudar as Escrituras. Não é apenas a leitura, mas é o estudo sistemático. Eu disse nas aulas passadas, nós temos um calendário de leitura, onde nós vamos até 31 de dezembro ler todo o livro sagrado. Mas a gente lamenta, porque são poucos em nossa igreja que tomaram a coragem, que têm a coragem em prosseguir, perdem-se o ânimo rapidamente e querem crescer espiritualmente, querem ver Jesus, querem ser arrebatados. Isto é difícil de ocorrer. Isto é difícil. Então, é preciso que a prática da palavra, a leitura todo dia, do Gênesis ao Apocalipse, todos os livros, todos os capítulos. Se você dedicar de 20 a 30 minutos por dia da leitura, você lerá toda a Escritura em um ano. Não há razão de você não ler. Não tem motivo. Tempo. Muitos dizem, eu não tenho tempo. Engana-se a si mesmo. Você tem tempo. Não fique com migalhas. Não se contenta com migalhas apenas nas Escrituras. Leia toda ela. Leia toda ela. Então, o tempo que dedicamos ao estudo da palavra de Deus é essencial para o nosso crescimento espiritual. Precisamos considerar toda a Escritura como inspirada por Deus e útil para o nosso ensino, apta a nos corrigir e nos educar na justiça, nos capacitando a produzir bons frutos e nos levando à maturidade em Cristo Jesus. É a palavra. Ela nos alimenta, ela nos limpa, ela nos guia, ela nos dirige, ela nos assemelha a Cristo. Desperta-nos a conhecer e desejar conhecê-lo mais e mais. O céu, para onde eu e você queremos estar, ele será habitado por pessoas que almejam o céu. E como é que eu vou conhecer do céu? Como é que eu vou entender qual o passaporte para o céu se eu não examino as Escrituras? Se eu não dedico tempo, se eu não gasto pouco do tempo que tenho, do muito tempo que tenho, 24 horas é tempo aberto a cada dia. Pense nisto. Motivações para crescer, prática na palavra. Ler, ouvir, praticar. Olha o que João, em Apocalipse, ele diz, Apocalipse 3, 11, parece que ele diz assim: bem-aventurados que ouvem, bem-aventurados que leem, bem-aventurados que guardam a palavra da profecia. Ou essa é a Escritura. Ler, ouvir, guardar. Ler, ouvir, guardar. Ler, ouvir, guardar. Ler, ouvir, guardar. Praticar. Vamos ler
2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e o 17. Prática da palavra. Praticar a palavra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Por favor. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Segunda Timóteo, pastor. 2 Timóteo 16, 17. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então volte para cá, deixa o Mateus onde está, tá bom? Ela está pensando no Mateus. Então, a escritura faz isso aí. Leia de novo, pastora, por favor, você me fez eu perder a concentração. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Isso que a escritura faz. Ela nos corrige, ela transforma, nos prepara para poder seguir e fazer algo ou deixar de fazer algo que fazíamos quando estávamos no mundo e agora não estamos mais. Devo prosseguir olhando para o alto, tá bom? Para quem não sabe, Mateus é o netinho que vai nascer por esses dias aí. Ele está aguardando a avó chegar por lá. Então, a palavra é, além de fazer isto que nós vimos agora em 2 Timóteo 3, 16, corrigir, redarguir, tá? A palavra é o alimento que fortalece o nosso espírito. Espírito. Toda vez que Deus quer falar com você, Ele fala no teu espírito. O teu espírito precisa estar maduro para poder entender, discernir, ouvir e saber. Esta é a voz de Deus. Deus fala no nosso espírito, porque Ele é espírito. O homem, ele é tricotômico. Ele é espírito, alma e corpo. Deus fala onde? No espírito. Ele quer falar. Então, se meu espírito não está alimentado, não tem o tamanho ideal, ele não vai entender. Não vai entender. Mateus. Olha o Mateus aí, ó. Mateus 4:4. Mateus, capítulo 4, versículo 4. Diz assim: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quem é que disse isso? Jesus. Disse para quem? Para o nosso inimigo, arqui-inimigo de Deus. Então, como é que eu quero vencer as vicissitudes da vida se eu não conheço as armas que o Senhor me dá? As Escrituras. O Senhor Jesus venceu Satanás no inferno, ou melhor, no deserto, através da palavra. Usando a espada que é entregue a cada um de nós. Tá bom? Então, no crescimento
dependerá da nosso crescimento dependerá da nossa dedicação à palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, estudando-a, meditando em suas verdades e obedecendo os seus ensinos. Estudando, deixando ela penetrar, como o apóstolo Paulo fala, habite abundantemente a palavra de Deus em vossos corações, é habitar. Quando o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, é esconder, é algo precioso. Então, se eu quero ter um crescimento espiritual, eu preciso da prática da palavra, a prática da leitura, a prática de ouvir, prática do guardar e de exercitar. No dia a dia, nós somos provados. Às vezes nós lemos algo pela manhã e naquele mesmo dia aparece coisa semelhante. E aquilo vem à nossa cabeça. Devo proceder da minha maneira pecaminosa, como velho homem, ou eu procedo como a Bíblia diz para não proceder? A decisão é minha. É a palavra que, quando nós a escondemos, é que ela ilumina o nosso caminho. Então, precisamos assim fazer. Tá? Então, nosso crescimento está diretamente ligado à nossa dedicação à palavra. Dedicar tempo. Oh, como amo a tua palavra, a tua lei. Ela é o meu meditar durante todo o dia. Meditar durante todo o dia. Ok? E terceiro, vida de oração. Motivação para crescer, rendição a Cristo, entregar a sua vida a Cristo. Uma vez entregue, não é viver uma vida inerte, mas buscar na palavra como é o novo procedimento, como é que deve se realizar. E terceiro, uma vida de oração. Orar. Orar sem cessar. É sem cessar. Vamos ver 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Orai sem cessar. É viver, é ter uma vida de oração. Tá? Tem um hino da harpa cristã que diz: Jesus teve sempre vitória, porque viveu em oração. No caminho, Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender. E orando ao Pai, suplicava pelo cálice que haveria de beber. Então, eu e você precisamos aprender que a oração, ela é parte integrante, integra a nossa nova vida em Cristo. Se eu já entreguei a minha vida, se eu estou estudando as Escrituras, me dedicando tempo no ouvir, no ler, no praticar, eu tenho que a prática também da oração. Oremos, devemos orar sem cessar. A oração é um vetor de fortaleza, a maturidade ao cristão. Estar em comunhão com Deus em oração nos ajuda a crescer mais parecidos com Ele, pois orar é conversar intimamente com Deus. Precisamos desenvolver uma vida de constante oração, como o apóstolo Paulo nos afirma em 1 Coríntios 5,17. Orar sem cessar. Não quer dizer que você vai ficar de joelhos dobrados o tempo todo, olhos fechados. Não. Nós fechamos os olhos quando oramos para que as coisas que acontecem ao nosso redor não nos atrapalhem, não nos faça perder o foco. Mas a gente pode orar, sim. Nada impede de orar de olhos abertos. Você está dirigindo, você pode orar. Você está trabalhando, estudando, qualquer lugar você pode orar. Não há tempo e nem lugar para orar. Você pode orar a qualquer tempo.
qualquer momento, em qualquer situação. Então, as nossas orações fazem diferença em nossa vida e na vida de outros. Agora há pouco, e nós temos orado durante 45 dias. Nossa igreja, eu acredito que não todos, mas alguns sim. Por 45 dias nós oramos e jejuamos pelo Brasil, para termos um Brasil melhor, livre do socialismo, do comunismo, do ateísmo e de tantos ismos que impedem o crescimento, impedem o avanço de nossa pátria, impedem do nosso povo ser um povo feliz. Estamos orando e jejuando, nós vamos continuar. E nós estamos vendo nesses dias o que Deus está fazendo. Então, a oração não age somente em nosso favor, mas age em favor de outros, daqueles que nós também oramos por eles. Quando nós oramos por um enfermo, como nós fizemos agora há pouco, o Senhor vai até onde nós não podemos ir. Ele age. É um Deus vivo, que não está preso a nenhum lugar, nenhuma circunstância. Ele é solto. Ele ocupa todo o universo. Tudo está sob o seu domínio. Então eu preciso orar, apresentar a Deus as minhas petições, apresentar a Ele as minhas queixas, as minhas necessidades. Tem uma leitura a fazer, pastora? Tem. Tiago 5,16. Tiago 5,16. E leia o 17 também. Diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Elias, era super-homem? Não. Ele tinha uma intimidade com Deus. Essa intimidade, ela é muito maior agora na dispensação da igreja. Elias tinha sobre a sua vida uma porção do Espírito de Deus. Nós temos o Espírito de Deus derramado. Por que ele orava daquela maneira e o Senhor atendia? E por que às vezes nós oramos e o Senhor não nos atende? Intimidade, jardim de oração. Entra no teu quarto. Em segredo, fala com o teu pai. Em segredo, o teu pai te ouvirá e responderá. Coisa simples. Glória a Deus. O quarto é o lugar mais simples que tem. É o lugar da intimidade. Lugar do descanso. Lugar onde eu me descanso do fervilhar do dia a dia. Mas é também o local onde Deus quer falar comigo. Mas é só no quarto? Não, na cozinha, na sala, no banheiro, no quintal, qualquer lugar. Ele está em todos os lugares. E não somente num lugar. Não somente no templo. Tem pessoas que só oram quando vão ao templo. Está perdendo o seu tempo. Faça um jardim de oração. Você tem uma árvore aí no seu quintal? Seja ele o seu altar. Você não precisa erguer nada, porque lá está. Você vai falar com um Deus invisível, mas real, que ouve, que se inclina dos altos céus. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ore, apresente a Ele as suas debilidades, os seus alvos, as suas fraquezas, a sua petição. Então, Jesus orou e muito. E Jesus disse: orai. Ele falou: orai.
Se ele mandou orar, é preciso que nós também oremos, seguir a ordem dele. Todo cristão que deseje crescer e alcançar a maturidade em Cristo não tem outro caminho. Também precisa orar. É preciso orar. Se eu quero ser semelhantes a Cristo, porque assim é que eu terei um encontro com ele, assim que eu o verei, eu preciso me adaptar a isto. Devemos orar. Devemos orar. Vamos para o tópico 2, crescer para servir. Nós vimos no tópico 1 as motivações para crescer. Precisamos entregar, render-se a Cristo. Número 1, prática da palavra. Número 2, examinai todos os dias. Examinai as Escrituras, porque cuidaste ter nela vida eterna. E número 3, vida de oração. Orar sem cessar. Orar sem vacilar. Orar a todo tempo. Então vamos ver. Crescer para servir. O cristão precisa reconhecer a sua condição de servo sob o senhorio de Jesus, crescendo e amadurecendo para servir ao corpo em amor. Lembra que eu falei agora há pouco que nós nascemos numa família? Todos nós viemos de uma família. Nós não escolhemos a família onde nós nascemos, mas é lá que tudo começa. Nós aprendemos tudo que somos, coisas boas e ruins, aprendemos no seio familiar. Para crescer, servir, eu tenho que estar inserido na família de Deus. É o que nós veremos agora. Tá? Primeiro deles, crescer para servir, vida santificada. A santificação, ela tem pelo menos 2 polos, conjuntos e diferentes. Você é santificado para servir ao Senhor e você é santificado de se contaminar. Santificar é separar, é deixar à parte, é não se contaminar com este mundo. Isto é santificação. Se eu quero ter a amizade do mundo, eu já perco a amizade com Deus. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Não pode. Se a gente fosse comparar, eu até pensei ontem, pensei de demonstrar isso aqui para você. Mas você pode fazer isso na sua casa. A nossa vida natural, homem natural, vamos compará-lo como a água. Água. Põe um pouquinho de água no teu copo, é a sua vida natural. A vida do homem sem Deus, a vida da pessoa sem ter o conhecimento de Deus. Aí você tenta colocar óleo. Despeja ali a mesma quantidade de óleo. Eles não vão se misturar. Os 2 elementos, água e óleo, não se misturarão. Por quê? Porque a nossa carne não permite ou não se entrelaça com as coisas espirituais. Quando nós entregamos nosso viver a Cristo, nós passamos, o nosso espírito passa a ser maior que a nossa carne. O nosso desejo carnal, ele é diminuído com a oração, com a leitura da palavra, com a prática da palavra, como nós vimos agora há pouco. E com isto, o nosso desejo carnal diminui e o nosso desejo espiritual aumenta. Aí, mesmo óleo que é jogado ali, ele se entrelaça. O Espírito de Deus fala ao nosso espírito de que somos filhos dele. Imagina isso. Enquanto somos apenas carnais, naturais, não tem como ele fazer isso.
Tá bom? Então a santificação, vida santificada, ela é importantíssimo. É necessário. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Vamos ver Romanos, capítulo 6, versículo 11 a 13. Assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Amém? Então não podemos mais dar razão, ocasião aos desejos carnais, que são veementemente rejeitados na palavra. E diz que há uma consequência para isso. Há uma consequência. Quando você lê aos Gálatas, e outras galerias tem, Gálatas 5, versículos 20, 22, 23, a gente vê ali as obras da carne: dissensão, separação, porfias, inimizades, idolatria e outras coisas mais. Coisas semelhantes a essa, que, o qual Deus condena. Então, eu já tenho que me afastar. Quando eu leio essa galeria, quando eu leio esse texto, e eu vejo que eu ainda continuo sendo dissensor, que eu continuo fazendo facção, separar pessoas, causando divisões. Se eu ainda sou idólatra, eu preciso me limpar. Porque sem isto, eu não terei o crescimento. Se eu não me abdico dessas coisas carnais, pecaminosas, eu não terei um crescimento espiritual. E isto implicará no quê? Do meu não arrebatamento. Porque o Senhor arrebatará quem? Um povo seu, dele, comprado pelo sangue dele. Especial. O que é que nos faz especial? Em nós mesmos, nada. De nós mesmos, eu e você, somos iguais a qualquer uma outra pessoa. Mas a santificação, que é feita pelo Espírito de Deus, através da palavra, é isto que nos torna especiais. Se eu entreguei minha vida a Cristo, frequento esta ou aquela igreja, mas a minha vida é a mesma, se as coisas velhas continuam ainda grudadas em mim, nada se fez novo, está errado. Santificação é condição primordial para eu e você servirmos ao Senhor, crescer ao Senhor, ok? Deus nos salvou por sua infinita graça e misericórdia. E não podemos continuar a viver de maneira pecaminosa, como nós acabamos de ler. O pecado impede o crescimento espiritual, bloqueando o caminho para a maturidade cristã. Pecado impede. Isaías fala isso. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, nem os seus ouvidos tapados para não poder ouvir. Mas os vossos pecados, as vossas iniquidades, fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado nos separa de Deus. O pecado é algo que Deus odeia. Vamos ler Provérbios 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. O tempo não apaga pecado. Só tem uma coisa que apaga, que retira. Todos nós aqui já vimos um professor, hoje está em desuso, né? Mas o quadro negro, né? Que na verdade é verde, e escrevia-se então:
com o giz e logo depois ele passava ali o apagador e apagava. Aquilo que estava já não está mais. Então, quando nós entregamos nossa vida a Cristo, nossos pecados são apagados, são lançados no mar do esquecimento. Mas se eu volto a pecar, eu preciso pedir perdão. Eu preciso pedir perdão, e não basta só pedir o perdão, mas abandonar. Quem abandona, quem deixa, obtém misericórdia. Quem não faz isso não obtém. Não obtém. É triste falar isso, mas é verdade. E muitos estão desse jeito. Não conseguem se libertar daquilo que separa de Deus. Precisamos ter cuidado. A razão pela qual Deus nos disciplina é porque, sendo seus filhos, devemos ser também participantes da sua santidade. A coisa que Deus exige de mim e de você é: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Sede é imperial. É uma determinação. Eu quero que você seja santo. É isso que Deus quer. Tá bom? Desse modo, devemos fazer morrer a nossa velha natureza. Nossos desejos carnais, e viver a nossa vida para a glória de Cristo. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer uma outra coisa, seja para a glória de Deus em Cristo Jesus. Isso é nova criatura. Isso é crescimento espiritual. Às vezes, aquilo que nós desejamos fazer, que é contrário, que nós deixamos de fazer, que é contrário à nossa vontade, mas está diretamente ligado à vontade do Senhor, é exatamente o que Ele quer. E eu preciso superar isso. Quer ver? Jesus fala o seguinte, ó: quem quiser vir após mim, negue-se cada dia a si mesmo. E é duro dizer não para nós. Todos nós temos vontades espúrias. Por quê? Porque fomos formados no pecado. Em pecado me concebeu minha mãe, diz o salmista. Você também foi concebido em pecado. O Espírito Santo vivificará. Olha só que interessante. Lembra da palavra que nós precisamos ler todo dia? Examinar as Escrituras, porque cuidar de ter nela a vida eterna. Então, o Espírito Santo vivificará a palavra em vosso coração e nos ajudará a nos manter limpos de pecados, pois a vida santificada é essencial para o desenvolvimento da maturidade cristã. Eu li, guardei. No momento da aplicação, o Espírito Santo fala comigo. Você leu, você guardou, agora aplica. É isto que vai nos dirigir. É por isso que a Bíblia a palavra de Deus é lâmpada para os nossos caminhos, luz para os nossos pés e luz, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Agora, se eu não a conheço, como é que ela vai me dirigir? Se você, querida, presente na aula de hoje, se você não dedica tempo na leitura, ignora essa necessidade, por quem você é dirigido? Quem é que te dirige? Você pode ter 300 anos de igreja. Na igreja A, B, C, a maior, a menor, seja qual for. É a palavra que nos dirige. É ela, tão somente ela, que nos dirige. E o Espírito Santo, que é o exímio professor, intérprete da palavra, ele faz com que essa palavra seja trazida à nossa memória no momento. É o que Jesus fala. Quando ele vier, Jesus falando acerca do Espírito Santo, quando ele vier, quando o Consolador vier, ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. É o Espírito Santo. É a palavra. Se eu não leio nada, se eu não tenho nada, o que ele vai me fazer lembrar? Por favor. Eu tenho que ler. Dedicar tempo. Ler, meditar, guardar.
peneirar a minha vida dentro daquilo que eu estou lendo na palavra. Eu preciso largar isso. Quando a gente é do mundão e que a gente chega para Cristo, a gente levamos conosco uma mala cheia de bugigangas e coisas que não servem. Não tem nada a ver mais com a nossa vida. Mas muitos continuam ao longo do tempo usando aquilo ali. De vez em quando vai lá naquela mala e pega algo. Eu estou em certa dificuldade, eu vou pegar isso aqui me valeu em alguns momentos, eu vou fazer de novo. Ei, Jesus é tudo em todos. Ele é suficiente para qualquer situação. Seja qual for a tua situação, seja qual for. Creia tão somente nele. João 14, 6, Jesus fala, crede em Deus, crede também em mim. Ponto. Você não precisa mais deste nome, daquela coisa, daquela outra. Certa ocasião, eu fui à casa de uma irmã e ao chegar, a gente observou um vaso. Nesse vaso de planta, todas as plantas, toda a natureza foi criada por Deus. Mas o que eu quero dizer é a nossa fé canalizada por um modo errado. Para alguém que nada pode, aquilo que não pode fazer nada. Naquele vaso tinha comigo ninguém pode, tinha pimenta, tinha guiné. Poxa, aí eu, conhecedor da coisa, eu falei, para que isso aqui? É porque, e logo na entrada, para quebrar mal-olhado, para quebrar encantamentos, para quebrar isso. Poxa, a quem eu estou servindo, gente? Quando o Senhor fala, darei ordem aos seus anjos para te acampar em seu redor, nenhum mal chegará à tua tenda. Aquele que está habita embaixo das potentes asas do Senhor. Você não precisa mais disso. Copo de água com sal, alho espalhado pela casa. E são práticas do velho homem, antes de conhecer a Cristo. Quando nós entregamos nossa vida a Cristo, nós tornamos dele propriedade. É ele quem cuida de nós. Quer ver? Tem um sapato bonito lá no shopping. Você não pode ir porque o shopping está fechado. Isso é para mulherada aí, ó. Bonito. O vendedor, aqueles que trabalham na referida loja, todo dia passa um espanador e limpa aquele sapato. Você chegando lá, se interessa pelo sapato, paga o preço devido e leva-o para casa. Sabe quando é que aquele vendedor ou dono daquela loja, por mais sofisticada que seja, ele irá à sua casa para limpá-lo? Nunca mais. Porque agora o sapato é teu. Você pagou o preço justo. O que eu quero dizer com isso? Você é o sapato de Jesus. Jesus comprou você. É Ele quem cuida de você. É Ele que vai te limpar. É Ele que vai cuidar, vai lustrar, vai envernizar. Vai fazer com que a sua vida seja muito útil. Ninguém mais. Então as coisas do mundo se passaram. Eis que tudo se fez novo. Tem que ser dessa forma. A santificação mostra-nos isto, a necessidade de nos aproximar do que é sagrado. Deve ser um alvo nosso. Precisa ser um alvo nosso. Se não for assim, nós não o veremos. Se não for assim, nós não estaremos com Ele nas mansões que Ele mesmo foi preparar. Vou preparar-vos lugar, e quando eu voltar, levarei para mim mesmo. Breve Ele fará isso. E como nós citamos agora há pouco, a santificação é a condição sine qua non para ver a Cristo, a estar com Ele, a ir morar com Ele da eternidade à eternidade. O crescer para servir, o segundo diz vida controlada. Controlada. É um tacógrafo controlada. Né? Os ônibus, os caminhões, existe um aparelhinho, o nome tacógrafo.
que quando o motorista passa ali da coisa, aquele aparelho mostra, aquele aparelho sinaliza, emite sinal sonoro. Quem é que decide em continuar ou reduzir a velocidade? É o motorista, mas o alerta foi dado. O Espírito de Deus é o nosso tacógrafo. Ele, quando eu você ultrapassamos os nossos limites, ele nos avisa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, vida controlada. Vamos ver Filipenses 2, versículos 12 e 13, por favor. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém? Então é Ele, o querer como o efetuar. Eu quero algo. É da vontade, diz o Senhor? É segundo a vontade dEle? O querer e o efetuar. É segundo a vontade dEle? Não. Se não é, não faça. Não pode ser a minha vontade ser maior, imperativa. Lembra, nós iniciamos a aula assim. Jesus no Getsêmani, ele ora, Pai, afasta de mim esse cálice. Antes, não seja a minha vontade, mas a tua. Então, a vontade dele deve ser maior do que a nossa. Sempre, sempre. Para viver uma vida cristã coerente, precisamos nos submeter à vontade de Deus, pois só assim experimentaremos um crescimento sadio e chegaremos à maturidade cristã. Contudo, a nossa conduta não pode ser coerente a menos que esteja em concordância com a fé que professamos. Com a fé que professamos. Se somos filhos de Deus, somos dirigidos pelo seu Espírito. Todos nós queremos ser filhos de Deus. Todos nós. Qualquer pessoa que você perguntar, mesmo aqueles que dizem, eu não creio nele, mas querem ser filhos. Mas para ser filhos precisam ser dirigidos por ele. Esse direcionamento é semelhante a uma mãe que vai levar ou buscar o filho, a mãe, um responsável, que vai buscar o filho na escola. Ela pega aquela criança, se não no colo, mas pelas mãos, e ela atravessa a rua, ela caminha com a mão grudada. Não solta a mão daquela criança. Se é uma pessoa irresponsável, não. A pessoa fica... Mas o Espírito de Deus não é assim. Ele nos dirige. Ele mostra-nos o caminho que devemos caminhar. Mostra-nos o que fazer. Censura-nos. Censura-nos quando agimos mal. Ele fala ao nosso entendimento. É que nós, com o passar do tempo, se não estudarmos as Escrituras, se não tivermos uma vida de oração, se não buscarmos a santificação, a nossa consciência ela passa a ser cauterizada. Ela perde sensibilidade. A gente já não sabe mais se é Deus falando, quem é que está falando, e quando fala também não estou nem aí. Cauterizado. Tem muita gente assim. Muita gente assim. Muita gente que já não ouve mais a voz do Senhor. Isto é perigoso. A santificação é importante. O controle de vida pelo Espírito Santo é necessário. A vida cristã verdadeiramente coerente depende muito do uso da nossa vontade humana, em harmonia com a vontade de Deus. Isso porque Deus não vai fazer por nós o que devemos fazer,
A vontade é o maior dom do nosso espírito. E todo cristão deve ter estabelecido alguns. Eu farei, e uns eu não farei. O apóstolo Paulo fala muito bem isso. Escrevendo uma de suas cartas, ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Lícitas, ou seja, são coisas que a sociedade odierna não proíbe, não é crime. Então você pode fazer, mas você deve fazer? Poder pode, mas você deve? Não. Isso chama-se discernimento. E esse discernimento, o discernimento ele aumenta ou diminui à medida que eu amadureço espiritualmente ou não amadureço. Tem pessoas que fazem de tudo. Não, isso é besteira. Isso não tem nada a ver, pastor. Ei, pastor, isso não tem nada a ver. Você já ouviu isso? Pessoas assim. Isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Olha, irmão, esse negócio do não tem nada a ver vai deixar muita gente sem ver a Cristo. Porque tudo tem tudo tem a ver uma consequência, tudo tem uma lógica, tudo isso tem um motivo. Uma razão. Tá ok? Amém. Outra, dependência do Espírito Santo. Vida controlada, vida santificada, dependência do Espírito Santo. Lembra daquela criança que foi conduzida por sua mãe? Ela depende de sua mãe, do seu responsável. Eu preciso depender do Espírito Santo. Eu preciso depender dele todo dia. Do meu deitar ao meu levantar. Todo dia. Dependência do Espírito Santo. João 4, 24 mostra-nos algo a respeito. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito. Eu já disse agora há pouco que quando Deus quer falar, e Ele quer falar sempre, Ele fala no nosso espírito. Mas se o nosso espírito é pequeno, a gente não entende. A gente não entende nada que Deus está falando. Mas se eu alimento a minha alma, se eu alimento o meu espírito com as coisas espirituais, eu discerno bem tudo. Eu vou saber quando é que Deus está falando comigo, quando Deus não está falando. O Espírito, Deus fala no espírito do homem. É por isso que eu preciso crescer espiritualmente. É por isso que eu preciso amadurecer espiritualmente. E não se consegue isso sem a direção do Espírito Santo, sem entregar a vida a Cristo, sem ter uma vida de oração, sem ter a leitura bíblica diária, sem meditação na palavra, sem conhecer todo o propósito de Deus para a nossa vida, todo ele. Eu não serei maduro. Dependência do Espírito Santo. Uma vez que o homem é essencialmente espírito, a maturidade cristã também é fundamentalmente espiritual. O espírito é a principal área do ser humano, sendo constituído de mente, vontade e consciência de Deus. É no espírito que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Deus é pessoa e Ele nos fez pessoa. Nós temos vontade, nós temos intelecto. Nós somos semelhantes a Ele. Deus é espírito. O homem no seu interior também é espírito. Deus e o espírito podem manter comunhão quando o espírito do homem submete-se ao Espírito de Deus. Eu e você precisamos alimentar nosso espírito. A maturidade, o caminho da maturidade espiritual, no caminho, estando nesse caminho, nós encontramos a palavra,
a oração, o louvor, a adoração, a prestação de serviço, o culto racional, a aplicação da palavra no viver diário em relação a nós, em relação aos nossos irmãos, aos nossos semelhantes, em relação a Deus. Isto é maturidade espiritual. Como é que está você? Está grandão ou ainda está pequeno espiritualmente? Deus está falando com você nesta manhã? Que bom. Está falando muito comigo também. Que Ele continue a te orientar. Cresça espiritualmente, amadureça, porque o Senhor, esta é a vontade dEle. Ok? Número 3, recursos espirituais. Nós já vimos motivações para crescer, rendição a Cristo, prática da palavra, vida de oração. Já vimos crescer para servir, vida santificada, vida controlada, dependência do Espírito Santo. E vamos ver agora os recursos espirituais. Deus tem entregue em tuas mãos, queridos, recursos enormes. Ele tem investido em nós, igreja. E esses recursos às vezes são mal utilizados. Nem utilizados. Isso é triste. Mas vamos ver. Deus concedeu alguns recursos espirituais extremamente importantes que nos auxiliam a pôr em prática a tarefa de alcançar a maturidade cristã. O primeiro dele, relacionamento com outros. Relacionamento com outros. Seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Já falamos sobre isso. Trata-se de relacionamento, de comunhão. Então, relacionamento com outros. Por favor, pastora. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de muitos. Antes, admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Aquele dia é o dia do Senhor, dia do arrebatamento, dia da ressurreição, da primeira ressurreição. Então, se eu quero ser arrebatado nos ares, encontrar com meu Senhor, ou eu quero ser ressuscitado, se eu partir antes disso, eu preciso em vida, agora, seguir a paz com todos e a santificação. Viver no corpo em que fui inserido. Vocês já observaram que agora, por várias vezes, eu tenho, minha mão se estende e minha boca se abre e eu bebo água. Repararam isso? Ah, claro que sim. Imagine se a necessidade de eu ingerir água fosse negada por minha mão, meu braço rejeitasse, não vou. Ou então o braço, obedientemente, vai até o copo e traz, mas é a boca desobediente e diz, Não existe isso. O nosso corpo, ele é integrado, os nossos membros, os membros do corpo, cada órgão, ele está ali inserido, integrado para o bem do corpo. Os olhos veem, porque é destinação a isso. A boca, ela fala, ela come, ela bebe, ela sente o paladar, ela tem função para isso. O ouvido, por sua vez, ouve, interpreta o que ouve. Tudo isto, amado,
para o bem do próprio corpo. As mãos trabalham. E como trabalham? Porque mão foi feita para trabalhar. Até calejam. Para que isto? Para o benefício do corpo. Os pés cansam de trilhar caminhos, às vezes são furados os pés na sua caminhada. Mas isso em benefício do corpo. Por que eu estou dizendo isso? Há pessoas que acreditam que fora do corpo há vida. Não há. Estão pensando como aqueles que pensam que em Marte tem vida, tem outros seres. É pensamento abstrato, sem razão. Eu vou para Marte porque lá eu vou morar bem, melhor do que na Terra. Mas não. A vida é aqui. A Terra foi construída para o homem. Deus deu a Terra para o homem. Então, se eu estou no corpo, se você está inserido no corpo, na igreja, você tem vida. Se você está afastado do corpo, da igreja, você não possui vida. Não tem como a seiva, o vigor, a vida chegar até você se você está afastado. E muitos dizem, eu não vou porque eu não participo, porque põe culpa em A, em B, C, D. Tem N razões para estar fora. Mas sabe o que a Bíblia me fala? Enganamo-nos a nós mesmos. Não há verdade em nós. Que triste. Nós veremos sobre isso aqui. Relacionamento com outros. O cristão não adquire maturidade vivendo isoladamente. Não foi o que eu acabei de falar? Assim como uma criança cresce no seio de sua família, o cristão precisa de outros para crescer. Outros irmãos. Aprendemos uns com os outros. Uns com os outros. Uns com os outros sempre. A comunhão, o encorajamento e a ajuda mútua são fundamentais para o cristão alcançar a maturidade espiritual. Atos 2, 42 nos mostra isto. Por favor. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Comunhão, koinonia no grego, quer dizer, ter algo em comum. O que eu tenho em comum com você? A fé em Cristo Jesus. Desejamos morar no mesmo local que Ele prometeu. Essa promessa não é individual, ela é coletiva, é para a igreja. É a igreja que é templo do Espírito Santo. É o conjunto, a destinação, a predestinação, ela é em conjunto, não é individual. Não é eu sozinho, não. Você vai encontrar por diversas vezes a Bíblia dizendo que é importante que sejam dois. Dois. Quando um cansa, o outro supera, o outro sustenta. Se eu estou sozinho em casa, eu não aprendo, eu não desenvolvo os dons espirituais, o fruto do Espírito, os dons espirituais. Para que eu tenho os dons do Espírito se eu não uso para benefício do corpo? Lembra do copo agora há pouco que eu falei? Qual o dom da mão? Agarrar o copo, levar como uma alavanca até a boca. O dom da boca, saborear, sentir o sabor e fazer com que todo o corpo seja hidratado. Para que Deus tem entregue a você dons espirituais? Se você não usa, se você está fora da igreja, se você não convive com seus irmãos, não adianta sapatear, não adianta falar em mistério. Maior que os dons, ou mais importante que eles, é o fruto do Espírito. É na igreja, é inserido nela, é que você tem oportunidade de fazer uso dos dons espirituais e principalmente de produzir fruto,
o fruto do Espírito. No corpo de Cristo, a igreja, a força e os recursos de todos os membros se unem em amor para ajudar uns aos outros. Os maduros, os fortes, ajudam os débeis, os imaturos, levantam os caídos, animam os desanimados, ajudam os doentes a recuperar a saúde espiritual. E assim todos podem operar conjuntamente rumo à maturidade. É na igreja. Tudo que eu aprendi na igreja. O que eu estou fazendo? Ensinando a igreja. Jesus determina, deu ordem. Fazei discípulos. Ide por todo mundo, fazer discípulos. Se eu não estou na igreja, eu não faço discípulos. Não vou não. Não gosto do irmão A. Do B também não. Do C também não me dou bem. Com um D, então, melhor ficar em casa. Você está morto espiritualmente. Você morreu espiritualmente e não sabe. Não há vida em você. Nós precisamos suportar uns aos outros. Precisamos guiar uns aos outros. Exortar uns aos outros. Orar uns aos outros. Uns pelos outros. É na igreja. É no corpo, inserido no corpo, que nós cresceremos espiritualmente. Essa é a natureza da igreja, que é um organismo vivo, composto de partes interdependentes, que edificam e fortalecem uns aos outros. O corpo de Cristo tem valiosos recursos para ajudar seus membros a alcançar a maturidade espiritual. O fato é que a igreja é essencialmente um organismo amoroso, zeloso e solidário, formado por pessoas que amam, zelam e se importam com as outras. E constitui um bem precioso no ministério do favorecer a maturidade cristã. Você inserido na igreja, queridos, você favorece a outros a crescerem. Outros observam a sua fé, a sua maneira, o seu procedimento, aquilo que você faz em determinada situação. Em nossa igreja tem uma menininha de 6 anos. Ela chega no culto, ela dobra os joelhos. 6 anos. O que leva ela a dobrar os joelhos, a falar com Deus? Ela já tem demonstrado maturidade espiritual maior do que muitos adultos. Porque ela é nova no evangelho e nova na idade. Quando nós pedimos, e a gente faz isso praticamente em todos os cultos, e quem é que tem eu ainda brinco, quem é que tem um versículo para eu fazer um chá? Traz um versículo, um só. A maioria das vezes ela tem 2, 3. Outras crianças também têm, mas essa me chama a atenção. O crescimento espiritual se dá pela nossa atitude em relação ao sagrado. Não cresceremos se não abandonarmos as práticas pecaminosas. Se não observarmos nas Escrituras lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, o nosso viver diário. Se não procedermos como Deus de fato quer, a sua vontade imperativa, não seremos crentes velhos, mas maduros? Não. Crente ranzinza, resmungons,
tudo está fora do lugar. Nada presta. O culto hoje foi frio. O culto hoje foi muito quente. O pastor gritou muito. O pastor gritou pouco. Ele é eloquente. Não, ele quase não fala. Ele é alegre, extrovertido. Não, ele é muito fechado. Crente maduro, que busca seu próprio interesse, quer a sua própria vontade, que vem apenas para receber. E Jesus alerta que melhor coisa é dar do que receber. Nunca estão dispostos a dar. Nunca. Primeiramente o meu reino, a minha justiça. Se houver tempo, vontade de Deus. Isto é imaturidade. Isto é insensibilidade. Isto é falta de intimidade. Isto denota estar fora do corpo. Não é esta a vontade de Deus para a tua vida. Exercícios dos dons espirituais. Número 2. 1 Coríntios 14, versículo 26, fala-nos a respeito, ou um pouco desse assunto. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Edificação do corpo. Edificação do corpo. A igreja. Como eu disse agora há pouco, Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, ele simboliza, ele mostra a igreja como um corpo, um organismo vivo. Vivo. Eu e você estamos vivos. Nosso sistema, todos os sistemas nossos estão funcionando. Intestino, sanguíneo, enfim. Por isso é que nós estamos vivos. Quando param de funcionar, os sistemas param, acabou. Acabou, morreu. Falência múltipla dos órgãos. Nenhum deles funciona. Acabou. Morto. A igreja não, a igreja ela é viva. Ela é viva porque quem habita nela é o Espírito de vida. O Espírito de Deus. O exercício dos dons espirituais. É importante lembrar que os cristãos são chamados para servir no corpo de Cristo, onde podem exercitar os dons espirituais. Desde que Jesus enviou o Espírito, os cristãos têm crescido e amadurecido sob a sua influência. O Espírito Santo não só convence o homem do pecado, ele mostra o caminho para a salvação, mas também o insere no corpo de Cristo, que é a igreja. Ensina-lhe as verdades espirituais. Ele dá poder para servir com os recursos de Deus. Ele nos insere. O Espírito Santo fez como? Fez o que em nós? Primeiro, nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo. Eu fui convencido e convertido, trocado a direção. É assim que acontece conosco. Mudamos a direção. Aquilo que era importante para nós passa a ser coisa velha. Eu quero coisas novas. E essas coisas novas advêm do trono de Deus. E eu preciso me voltar agora para as coisas de Deus. Eu preciso ser inserido numa nova família, a família de Deus. Eu preciso ser alimentado, eu preciso ser doutrinado, eu preciso ser dirigido, eu preciso ser repreendido, corrigido, disciplinado. Senão eu me perco. Eu preciso, você precisa. Uma vez inserido no corpo, eu vou fazer a vontade do corpo. As minhas vontades, elas são esquecidas.
ou ficam em segundo, terceiro, quarto plano, como eu já disse. Mas a vontade do corpo, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus planejou para o corpo, que é vivo, que é a igreja. Ali é que eu vou desenvolver os dons espirituais. Ali é que eu vou desenvolver também o fruto do Espírito. Bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, amor, fé, paz. Uns com os outros. Não gosto desse, me afasto. E você está fazendo o quê? Agora estou no Cristo em casa. Você não vai para os cultos? Vou não. Estou muito bem. Estou muito bem. Está nada. Está mortos. Está morto sem saber que está. É triste isso. Ninguém consegue viver isolado. E fora do corpo, muito menos. Muito menos. Então, o Espírito Santo não só nos convence o homem do pecado, ele mostra o caminho para a salvação, mas ele também insere, coloca dentro, faz parte, faz com que torna-se parte integrante. Visto esse dedo aqui? Cortei. No momento em que eu corto, ele perde vida. Horas depois ele já está morto. Horas depois. Já não consegue, se quiser reimplantar, não reimplanta. Quantos perdem membros e não leva para a coisa, mas porque ele ficou muito tempo fora, não consegue mais reimplantar, não há mais como. Muitas pessoas são cortadas e não conseguem mais retornar. Sabem o que é triste, sabem que estão caminhando passos largos para o inferno e não conseguem retornar. Criou-se uma barreira maior do que existia antes de conhecer a Cristo. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Cada um tome a sua cruz e siga-me. Tá bom? Então, vamos lá. Nosso tempo é precioso. A igreja é um corpo ministrando mutuamente, no qual o exercício apropriado dos inúmeros dons espirituais resulta na edificação do corpo todo. E deste modo promove o crescimento espiritual dos diferentes membros em amor. Os dons são recursos espirituais para a nutrição e a edificação da igreja cristã para a maturidade. O dom não é nosso. E nem para utilização própria. Nem para edificação própria. Mas é para a edificação do corpo. Qual é o teu dom? Dom de línguas, pastor. Gosto muito de falar dos irmãos. Que é isso? Abandona essa prática. Abandona. Isso é obra da carne. Isso não tem nada a ver com maturidade espiritual. Ao contrário, mostra que ainda é imaturo. Mostra que precisa crescer. Mostra que precisa ainda ser inserido no corpo. É no corpo que a gente tem a condição ou a possibilidade de exercer o nosso ministério. Os dons espirituais, os dons naturais, os dons ministeriais, é no corpo inserido. O Espírito Santo fez isso com você. O que é que você quer sair? O Espírito Santo te colocou na igreja. E se você sai, você está indo contrário ao que o Espírito Santo fez. Isto é imaturidade. Isto é perda de tempo e de vida. E como eu disse agora há pouco, uma vez cortado, pode ser que não consiga mais ser reimplantado, enxertado no corpo. E nós não temos vida em nós mesmos. Não temos. No 3, a gente vê o compartilhar da fé.
É o que nós estamos fazendo aqui, compartilhando com você o que temos visto, o que temos ouvido, o que temos aprendido. Compartilhar a outros. Compartilhar da fé. 2 Coríntios 3, versículo 3. Por favor. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábua de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Amém? Deixa eu falar um pouco sobre carta. Você conhece o que é carta? Hoje não tem mais carta, né? Nem e-mail tem mais. Ficou coisas ultrapassadas. Mas você sabe sim o que é uma carta. Nós namoramos por meio de carta, eu e ela. Mês que vem a gente vai completar 34 anos de casado. Mas passamos uma boa temporada só por carta. Ela no Espírito Santo e eu no Rio de Janeiro. Carta. Como que eu gostava de receber as cartas dela. E lia e me sentia bem. Ela trazia notícias, informações dela e de onde ela estava, o que ela estava fazendo. Eu da mesma forma. O que simboliza a carta que Paulo fala? A Bíblia é uma carta de Deus, do Deus amoroso à humanidade. A Bíblia tem, pelo menos só Paulo, escreveu pelo menos 13 cartas. Mas nós temos outras cartas escritas por outros autores. João, Pedro, o escritor aos Hebreus, Tiago. Escreveram cartas que estão aqui, ó, inseridas na Bíblia, a carta de Deus à humanidade. Mas você quer saber, querido, amado irmão, o teu vizinho, o teu colega de trabalho, o teu colega de escola, talvez eles nunca lerão uma só carta desta que eu citei, das 13 que Paulo escreveu, e outras. Talvez ele nunca lerá. Nunca. Mas sabe qual é a carta que ele lê todo dia? Sabe qual é a carta que ele lê todo dia e se informa sobre as coisas de Deus? Essa carta é você. No seu falar, quando você fala, você está mostrando a carta que você é. Quando você realiza algo ou deixa de fazer algo, você demonstra a carta que você é. Ele faz a leitura. Vós sois a carta de Cristo, escrita não com tinta. O Espírito de Deus escreveu em você. Quando nós oramos, quando nós lemos, quando nós praticamos, como nós já vimos agora, o Espírito Santo começa a nos guiar. Ei, filho, vai por aqui, faz assim, diga tal coisa, ou não faz assim, ou não diga tal coisa. É a carta sendo aberta, é a carta sendo lida, é a carta sendo exposta. É nessa carta é que nós expomos ao mundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nessa carta. Eu e você somos a carta de Cristo. Compartilhar a fé. Fomos salvos também para servir e compartilhar a nossa fé com outros, embora nem sempre o façamos. Porém, o testemunho de nossa fé é tanto uma expressão de maturidade quanto uma forma de crescer ainda mais espiritualmente. O nosso maior e mais importante testemunho é a nossa vida. Somos uma carta de Cristo ao mundo. Talvez a única carta que algumas pessoas leem.
Por isso mesmo, ao compartilharmos a nossa fé, estamos também incrementando a nossa maturidade espiritual. Como é que você, carta de Cristo, tem se apresentado ao mundo? No seu trabalho, na sua família, na sua escola, aonde você estiver. As pessoas estão lendo de você o quê? Isto revela nossa maturidade espiritual. Quantas vezes a gente ouve, às vezes no evangelizar alguma pessoa, a gente ouve, quantas vezes já ouvi isso? Se eu for ser crente, eu não quero ser crente igual aquela pessoa. Porque isso, aquilo. Ou seja, não viu mudança. Quando entregamos nossa vida a Cristo, o Senhor, o Espírito Santo nos convence dos nossos próprios erros. E nós somos inseridos na família de Deus. Deixamos aquela. As coisas velhas se passaram. Agora tudo é novo. Precisamos crescer, avançar, continuar crescendo. E sempre compartilhando na nossa fé. Como é que nós temos feito isso? Temos feito isso a contento? Temos, de fato, sido servos para realizar a vontade do Senhor? E não de qualquer maneira, porque ai daquele que faz a vontade do Senhor relaxadamente. Nós fomos chamados para servir. O servo não é maior que o seu Senhor. Ele é nosso Senhor. Precisamos compartilhar. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, ensinai a toda criatura. Enquanto você tiver fôlego, vida, voz, faça isso. Mas não é só ensinar, busque viver. Senhor, corrija-me. Senhor, disciplina a minha vida. Chegamos ao final dessa aula. Chegamos à aplicação pessoal. Se não aplicarmos o que temos aprendido, para que serve? Eu costumo dizer, alguém entra no curso de padaria, aprende a fazer pão diversos, italiano, francês, árabe, por aí vai. Mas, ao término do curso, quantos pães ele fez? Nenhum. Para que ele fez o curso? Que proveito teve aquele curso? Se eu aprendo isto e não aplico no meu viver diário, para que eu aprendi? Qual valor tem isso? Então, tudo tem que ter uma aplicação pessoal. Intransferível. A pessoa precisa. Deus usa meios que são verdadeiras dádivas para o nosso crescimento. Participe da vida da igreja local. Qual igreja você pertence? Qual a sua função lá? O que é que você faz lá? Você assiste culto, é? Ah, você é assistente de culto, é? Inútil. Participe da vida da igreja local. Procure desenvolver-se espiritualmente praticando a palavra no dia a dia. No dia a dia. Mantendo-se uma vida de oração e santificação na dependência do Espírito Santo. Oração. A oração muda tudo. Tudo pode ser mudado pela oração. Mas sabe o que a oração muda primeiro? Nós. Quando nós oramos, quanto mais a gente ora, mais modificados nós somos. Quanto menos a gente ora, mais a velha natureza sobressai. A oração pode. A oração deve ser praticada todo dia. Leitura e meditação na palavra. Todo dia.
buscar a santificação na dependência do Espírito Santo, exercitando-se na comunhão com os irmãos e compartilhando a sua fé com os outros. Esse é o caminho da maturidade cristã. Compartilhar com outros irmãos. O que você aprendeu hoje nesta manhã, passe para outros. Converse com alguém na sua casa, na sua família, na sua escola. Olha como foi importante para mim aprender. Aprendi nesta manhã de domingo, de quarentena. Eu pude aprender algo novo. Passa essa novidade a outros. Isto é maturidade espiritual. Muito obrigado por sua participação. E Deus em Cristo Jesus te segure pelas mãos. Como o hino 33 da harpa cristã que diz: com tuas mãos segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo, sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Continue trilhando o caminho do crescimento espiritual. Leitura da palavra, prática da palavra, meditação da palavra, oração, adoração, testemunho, vivência na igreja, seja ela grande ou pequena, com os irmãos que seja. A igreja é a igreja. A igreja é formada por pessoas que foram alcançadas pelo amor de Deus. Deus inseriu as pessoas que lá estão. E todos nós precisamos ser trabalhados. Todos nós precisamos ir um aos outros. Faça isso. Seja maduro espiritualmente. É o meu desejo nesta manhã. Vamos orar? Pai bendito, no nome de Jesus. Agradecemos a Ti, Senhor, pelo privilégio de poder ter ministrado esta aula, a lição de número 4, o caminho do crescimento espiritual. Pedimos que o Senhor amadureça, não só a mim, mas aqueles também que participaram efetivamente dessa aula. Esteja trabalhando o Espírito Santo em nosso viver. Que possamos dedicar tempo ao estudo, à meditação da sua palavra. Possamos dedicar tempo à oração, à santificação. Precisamos dedicar tempo ao pregoar, a ensinar a sua palavra, a compartilhar a nossa fé. Precisamos dedicar tempo de adoração e serviço a Ti. Nós queremos dedicar tempo, Senhor, porque falta-nos pouco tempo para encontrar contigo. E quando o Senhor vier, arrebatará as nuvens um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Agradecemos por ter sido inseridos no corpo que é Cristo Jesus, que é a igreja. Possamos produzir frutos dignos. Assim oramos, agradecidos, no nome de Jesus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você, com sua família, não só hoje, mas sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Na paz do Senhor Jesus.